Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o Gabriel Chive para mais um vídeo e, na moral, a arte foi a melhor coisa já feita pelo ser humano, porque com a arte você pode criar o que você quiser, seja obras sensacionais que marcarão uma geração, expressar suas ideias e seus sentimentos e também criar coisas extremamente esquisitas e bizarras ao mesmo tempo, e etc, vai indo. Ah, mas o porquê que eu tô falando essas coisas? Bem... Em 11 de maio de 2021, surge um canal misterioso chamado I Can't Sleep, Não Consigo Dormir, que começa a postar várias animações curtas de terror bem bizarras que deixam um espaço enorme para interpretações, e algumas delas abordam temas extremamente delicados, e todas essas animações têm um estilo de arte bem legal chamado Scene Art Style, que é um estilo que originalmente se chama Scene Style, que foi criado lá nos anos 2000, se eu não me engano. Esse estilo se encaixa muito bem na personagem que veremos mais a seguir, pois o jeito que ela se veste, como você pode ver, é muito idêntico ao estilo. Inclusive, se você pesquisar por isso no Google, aparece nos resultados uma das artes do canal. Só isso. Então hoje eu tô aqui junto com vocês para tentar entender as animações desse canal. Mas antes, um aviso bem importante. Nesse vídeo vai ter vários momentos que eu irei falar sobre temas bem pesados, que não é bom para algumas pessoas sensíveis. Então, se você é uma dessas pessoas, eu só recomendo que você não veja esse vídeo, pois eu vou falar de algumas coisas que são bem delicadas, é sério. Mas se você for ver mesmo assim, fica tranquilo que eu vou avisar quando tiver algum tema extremamente pesado. Enfim, é pela sua conta e risco. Eu também não recomendo que você veja esse vídeo na TV da sua sala, eu não acho que é uma boa ideia. E eu também recomendo que você não veja esse vídeo se você estiver do meu lado, por favor. E algum parente meu que estiver vendo isso, pô, pede pra tirar o vídeo do ar não, na moral. Demorei tanto pra fazer, me dediquei, sabe? Isso é censura, tá? Enfim, sem mais delongas, vamos lá. Você provavelmente deve se perguntar o que tem nesse canal para início de conversa. Para a gente entender isso, vamos começar pelo primeiro vídeo que o criador desse canal postou, que é o monstro debaixo da minha cama. O vídeo começa mostrando uma casa e uma garota deitada na sua cama com insônia. Não conseguindo dormir, ela decide pegar seu celular, mas ao fazer isso, ela é morta pelo monstro que estava debaixo da cama dela. Uma coisa que é bem recorrente em todos esses vídeos são as mensagens por trás deles. Como elas nunca estão claras, vale a você interpretar sobre. Por isso, tem gente que diz que isso retrata um medo que todos nós tínhamos quando crianças, de ter um monstro debaixo da cama. Já outros dizem que isso é uma metáfora de que ela não está aproveitando sua vida da forma certa, passando muito tempo deitado na sua cama em vez de fazer coisas úteis, e etc. Portanto, vai ser assim com todos os vídeos, porque nunca tem uma resposta oficial do que acontece nessas animações. É aquele ditado, não fale, só mostre. E esse vídeo é um dos mais leves, porque tem coisa pior que isso pela frente. Então já vai se acostumando, porque tu vai ver muito sangue ao decorrer do vídeo. É sério. Como eu já tinha dito antes, esse foi o primeiro vídeo que I Can't Sleep postou. Mas depois desse vídeo, ele postou um outro, chamado Embaixo d'Água, que é o que eu considero o primeiro vídeo verdadeiro do canal. Porque esse vídeo tá dentro de uma das 7 playlists que esse canal tem. Mas eu vou estar falando só de 3, porque essas 3 abordam 3 histórias diferentes, ou 3 linhas do tempo diferentes. Eu não sei. Eu só sei que eu vou estar falando delas na ordem que eu acho certa. Começando pela playlist da infância. A animação começa com a mesma garota, sentada em uma sacada enquanto molha seus pés no lago. E em um momento, a garota vê o reflexo de alguém. Quando ela olha para cima, é um ser misterioso encapuzado, que não tem um nome específico. Então a partir de agora vamos começar a chamá-lo de Sombra. Portanto, a sombra começa a andar em direção ao lago e começa a se aproximar mais e mais da garota. Ela então, com medo, tira os seus pés do lago e, depois disso, sem mais nem menos, acaba o vídeo. Desse jeito. Você não pode escapar.
A animação começa com a garota, agora sentada em uma praia. Atrás dela tem uma cidade e ao lado um cemitério. Em um momento do vídeo, pisca duas coisas na tela. Vários olhos observando ela e a frase: "Você não pode escapar". Logo após disso, dá pra ver lá no fundo que começa a aparecer passos vindo do cemitério, de algum ser invisível. Esses passos vão se aproximando lentamente da garota. Quando o ser invisível chega perto dela, ela morre, decapitada ao meio. Uma coisa que é muito comum nesse canal é que essa personagem sempre morre. Mas volta no vídeo seguinte. Infância. Esse aqui não tem muito o que falar. É só ela parada num canto, que quando ela pisca, aparece um monstro bizarro. Obviamente, esse vídeo quer retratar o medo. Talvez o medo de alguma coisa ruim acontecer quando você não vê. Ou melhor, medo de monstros. Medo esse que todo mundo já teve na infância. Mas eu acho que é algo muito mais além disso, sabe? Mas eu não vou falar disso. Não agora. Fada do Dente. Esse aqui começa com o nascer do sol e depois mostra a garota acordando com um dente faltando. Ela olha atrás do travesseiro e tem uma moeda e ela dá um sorriso, coisa que infelizmente é bem raro dessa personagem fazer. No dia seguinte acontece a mesma coisa. A única diferença é que pisca essa coisa bem rápida na tela. Provavelmente é a Fada do Dente, só que diferenciada. No próximo dia, a Fada do Dente pisca de novo na tela, mas não como uma silhueta. E dessa vez, a garota não tá acordando. E o motivo é bem simples, ela morre por perda de sangue depois de perder todos os dentes. Sombras no meu quarto. Esse aqui também não tem muito o que dizer. É só ela ligando a luz enquanto tem duas sombras atrás dela. E uma dessas sombras abre os olhos. Tá, eu admito que eu não sei muito bem que significado essa animação quer passar, mas deve ser a mesma coisa do outro vídeo que eu comentei agora há pouco. O motivo que eu esteja falando isso, vocês vão entender depois. Não pisque. Esse aqui começa mostrando um relógio, um pouco igual ao começo do monstro debaixo da minha cama. Depois mostra uma meia numa cadeira. Bem, duas meias, porque outra foi jogada. E mostra a garota sentada em um colchão, se cobrindo com a camisa porque ela tá com medo de alguma coisa. Bem, em um momento ela cobre a cabeça com a roupa. E então... Ok, completamos a playlist da infância. Ainda tem duas playlists restantes para falar sobre, mas enquanto isso não acontece, vamos às conclusões da infância. Bem, depois de assistir essa playlist inteira, a gente pode chegar a algumas conclusões do que o artista ou a artista quer passar nesses vídeos. Conclusão essa que são interpretações, várias interpretações. E nos comentários desse vídeo, teve um específico bem interessante que me chamou a atenção. Comentário esse que eu vou compartilhar um trechinho para vocês. Então, vamos lá. Você pode ter algo que goste, um conceito que lhe traz conforto, como o lago. É bem relaxante se sentar perto dele enquanto o admira. Mas então, algo, ou melhor, alguém transforma isso em um sentimento ruim, algo nojento, irritante, triste. Algo que antes era calmante se tornou uma memória ruim, uma experiência traumática. Claro que ainda poderíamos se sentar perto do lago, mas aquele sentimento, aquela memória, aquele desconforto, ele ainda está espreita perto do lago e pode nos atacar a qualquer momento.
como o comentário desse usuário disse, é algo relacionado a traumas, principalmente na infância. Trauma esse que atormenta essa personagem quando ela menos espera. E a sombra pode muito bem significar alguém que fez algum mal pra ela. A gente não sabe exatamente o que, mas a gente sabe que é algo bem grave. Depois que isso aconteceu, ela começou a ver diferentes criaturas em todo lugar, tanto que a coitada não consegue nem dormir, porque ela tem medo de que aquilo aconteça de novo. E um detalhe no último vídeo da playlist é que a gente vê várias criaturas em volta dela, o que dá a entender que foi mais de uma pessoa que fez aquilo com ela. Enfim, é o que eu acho. Se você tem uma visão diferente, compartilhe aqui nos comentários. Enfim, como eu já tinha dito antes, eu ia falar sobre as 3 playlists que esse canal tem. Como eu já falei dessa, vamos para a playlist dos pesadelos, onde é por aqui que começamos de verdade. Eles estão vindo. O vídeo primeiramente começa com 2 pontinhos vermelhos, que logo em seguida mostra ser olhos em uma parede. E enquanto isso, os 2 olhos avistam alguém chegando. Pessoa essa que só podemos ver a silhueta. Então, essa silhueta passa por 3 pessoas que aparentemente estão sofrendo. Uma com uma carinha feliz, a outra com uma TV na cabeça e a outra que é bem parecida com a nossa personagem. Portanto, aquela silhueta chega para uma porta com um texto dizendo: "Bem-vindo ao inferno." Esse vídeo, por mais simples que ele pareça, ele é bem importante para o resto dessa playlist, porque ele nos mostra que aquela sombra misteriosa era, na verdade, o próprio Diacho, já que quando ele passa, todos os olhos fixam o olhar diretamente para ele. Mas não é só isso, pois depois desse vídeo, temos um outro, que é uma continuação direta dele. Continuação essa que é... Ele tá aqui. Esse aqui começa com, dessa vez, um pontinho vermelho, que revela ser a língua de uma personagem diferente da que estamos acostumados. E ela tá em um lugar bem esquisito com algumas árvores mortas. Ela então fica meio desconfortável, e então pisca um frame dela com uma expressão de medo. Corta para a sombra descendo o elevador do inferno. Corta agora para a garota que estamos acostumados, parada na beira de um prédio. E embaixo dela é possível ver uma mensagem em japonês, que traduzindo ela fica sorrow, que significa tristeza. Depois corta para um pontinho vermelho, que agora revela ser a sombra naquele mesmo lugar esquisito. Agora com cruzes no lugar daquelas árvores mortas. E lá no fundo dá pra ver a mesma personagem do início, agora empalada em uma das cruzes. Bem, esses 2 vídeos que acabamos de ver vão ser bem importantes a partir daqui, porque depois disso vão acontecer algumas coisas que envolvem diretamente ninguém mais, ninguém menos que a sombra. Mas antes de continuar, eu queria resolver uma coisa. Vocês por acaso notaram que até agora eu não disse em nenhum momento o nome dessa personagem? Isso porque, canonicamente, ela não tem nome. O criador do canal simplesmente não quis dar o nome pra ela. Então, a partir de agora, eu vou começar a chamá-la de Nia, que é o nome que a fanbase deu pra personagem. Mas enfim, seguindo. Surpresa! O vídeo já começa com a sombra surgindo no chão do lado da Nia. E ao invés de algo ruim acontecer, ele só dá um presentinho pra ela. Porém, quando ela abre a caixa, ela toma uma perfumada na cara. E então ela começa a passar tão mal que começa a sair sangue daquele lugarzinho dela. Sai tanto sangue que depois ela cai morta no chão. Bem, provavelmente se você é uma mulher que tá vendo esse vídeo, você meio que já pegou a mensagem. Mas se caso não tenha entendido, bem, tem a ver com menstruação. Já que se você for ver os comentários do vídeo, a maioria deles é falando o quão o vídeo retrata bem isso. E uma curiosidade é que antes desse vídeo ser postado, o criador do canal postou um vídeo chamado Migraine, que traduzindo é enxaqueca. Que se você não sabe, a enxaqueca é uma dor de cabeça muito
forte. E todo mundo nos comentários de ambos os vídeos falam como os dois retratam bem como é sentir essas dores. Mas é óbvio que isso é representado de uma forma mais exagerada. Mas o significado ainda continua. Mas, bem, eu não posso falar nada sobre, pois eu não sou uma mulher e muito menos eu tenho enxaqueca. Mas pro criador do canal saber exatamente como é menstruar, significa que o criador por trás do canal pode ser, na verdade, uma mulher. Eu não tô confirmando nada, só tô fazendo uma teoria, entendeu? Mas enfim, bora pro próximo. Banheiro. Começamos vendo um banheiro feminino e lá dentro está lá a Nia. E ela está tentando entrar nas 3 cabines, porém todas elas estão trancadas. Só que quando ela tenta abrir a segunda cabine de novo, ela abre. Enfim, ela faz o que tinha que fazer e tranquilo até aqui. Até a luz dar uma piscada. E como a Nia percebe, ela tenta olhar embaixo das outras 2 cabines. E então, a câmera mostra a visão de cima. E em uma cabine tem um corpo morto. E na outra cabine, tá lá a sombra. Nisso, a sombra olha debaixo da cabine da Nia. Que nem um esquisito. Olha, eu nem preciso falar nada. Aqui é nítido que a Nia sofreu um tipo de... Eu sei, é pesado, mas fica pior porque é um pouco provável que além da personagem, a artista também sofreu essas coisas. Bem, se você não sabe, existem muitos artistas ao redor do mundo que usam da sua arte para desabafar de seus problemas pessoais ou até traumas que eles sofreram durante a vida. E o caso de I Can't Sleep não parece ser diferente. Mas eu não vou falar disso agora, e sim um pouco mais para frente do vídeo. E o motivo, vocês já vão entender. Céu. Eu não vou enrolar muito nesse aqui, pois esse vídeo é só ela relaxando junto com o céu. Porém, em um momento, o céu acaba mudando drasticamente junto com a lua, que se transforma em um olho que olha diretamente para ela. E impressionantemente, o vídeo acaba. Não acontece absolutamente nada com a Nia. Ela fica bem do início até o fim. E como a gente pode ver, é meio raro isso acontecer. E também é bem raro ver essa personagem sentindo alguma felicidade. Eu até ouso dizer que de todos os personagens do mundo, foi ela que sofreu mais. Agora, sobre o vídeo, eu honestamente acho que aquele olho olhando diretamente para Nia pode significar que não importa o que for, a Nia vai estar sempre sendo observada o tempo todo. Ou também, aparentemente, pode ser um medo de se sentir observado. E ela toda felizinha no cantinho dela, pode ser ela meio que tentando esquecer disso. É como se ela estivesse tentando deixar aquele medo de se sentir observada pra lá. Tentando pensar em coisas felizes para tentar deixar aquele sentimento ruim pra lá. Mas bem, só teremos certeza agora. Me deixa em paz. O vídeo começa com a Nia, totalmente acabada. Perto dela tem uma mensagem escrita na parede que significa "Me deixe em paz". E ao lado dela tem uma arma. Ela então pega essa arma e aponta para sua cabeça para acabar com sua vida. Mas antes que ela fizesse isso, o vídeo acaba. Uma coisa que provavelmente você percebeu é que lá na janela dá pra ver o mesmo olho do vídeo passado olhando diretamente para a Nia, o que realmente pode significar que ela está sempre sendo observada o tempo todo. Ela sabe disso
mas não sabe como lidar com isso. E como eu tinha dito anteriormente, muitos artistas usam da sua arte para desabafar de seus problemas pessoais, o que pode significar que a artista, criadora desse canal, provavelmente sofre de depressão e tem esses pensamentos suicidas. E então, como uma forma de desabafar de seus problemas, ela faz essas animações. Mas lembrando de novo, não temos certeza de nada, pois a pessoa por trás do canal é totalmente um mistério e pelo visto vai continuar assim por um bom tempo. Mas enfim, eu só espero que essa pessoa esteja bem mentalmente. Banho. O vídeo começa mostrando um chuveiro. Depois mostra a Nia tomando um banho em um banheiro público. Até que ela ouve um som estranho. Mas ignora. E logo em seguida mostra uma garota completamente estranha do lado da Nia. E o vídeo acaba. Pelo que a gente acabou de ver aqui, talvez o vídeo queira representar a sensação de imaginar que possa aparecer alguém enquanto você tá com os olhos fechados enquanto toma banho. Provavelmente isso já aconteceu com você. Ou também o vídeo pode ser uma metáfora de que aquela garota estranha possa significar o passado sujo da Nia. E a Nia tomando banho representa ela no presente, como uma pessoa melhor, uma pessoa completamente mudada e que tá procurando sempre melhorar a si mesmo. Mas, enfim, né? Seguindo. Metrô. Aqui vemos a Nia pegando um metrô. Tudo tranquilo, até um homem estranho se sentar perto demais dela, a deixando super desconfortável. E pra piorar, esse homem fica esfregando a perna dele na dela, de uma forma bem específica. Enfim, a porta do metrô abre e ela sai do metrô. Mas no exato momento que ela sai do metrô, é revelado ser aquele mesmo lugar do primeiro vídeo. E antes que ela reaja, dois braços agarram ela e ela morre. A primeira vez que eu vi esse vídeo, eu não tinha entendido o significado dele de primeira. Mas parando para analisar, o vídeo inteiro parece querer retratar um sequestro. O que faz sentido, principalmente com o final do vídeo. Mas eu volto com essa teoria mais pra frente do vídeo. Noite de cinema. Começamos vendo a Nia indo sentar no lugar dela para ver um filme no cinema. E como ela percebe que o cinema tá vazio, ela aproveita para apoiar os seus pés na cadeira da frente, já que tanto faz, não tem ninguém mesmo. Enfim, começa a brilhar uma luz vermelha lá de cima, o que indica que o filme vai começar. E após disso, tudo ao redor fica vermelho. Começa a aparecer várias criaturas bizarras atrás dela. E depois de tudo isso, volta ao normal. Porém agora tem uma mancha de sangue enorme aonde está exatamente aonde a Nia estava sentada. Manhã horrível. O vídeo começa com a Nia acordando presa dentro de uma panela. E quem fez isso foi a Sombra, que enche a panela de um líquido que mata ela.
Enfim, para mim, esse vídeo quer retratar duas coisas. A primeira é o que tá no título, manhã horrível. Provavelmente é aquela sensação de quando você não conseguiu dormir o bastante, e por causa disso você fica mal a manhã toda. Ou também, esse vídeo é sobre tortura, o que meio que faz sentido, pois o vídeo começa com Aninha presa, sem poder fazer nada, e depois mostra a Sombra jogando um líquido que claramente não faz bem pra ela. Mas enfim, isso vai ser útil mais pra frente do vídeo. Por enquanto a gente deixa esse vídeo de lado. Signs of the Flesh. Esse vídeo começa com a Nia, deitada na cama com um olhar sensual. Depois disso, corta para um pontinho vermelho, e quando volta, a Nia já tá diferente. Ela está pálida, com a roupa rasgada ao meio, e ela se mexe de uma forma bem peculiar, e corta de novo. Mas quando volta... Bem, esse vídeo com certeza é um dos mais pesados desse canal, pois o que ele quer retratar já é óbvio: abuso sexual. E isso é mostrado da forma mais crua possível, que ela foi estuprada por alguém. Eu não vou ficar falando muito desse vídeo, pois senão dá ruim pra mim, mas eu iria falar desse vídeo de novo muito lá pra frente do vídeo, então relaxa. Enfim, pelo amor de Deus, ande comigo. Esse aqui começa diferente, pois agora é mostrado o nosso ponto de vista. A gente começa a andar por um corredor bem longo, até a gente se encontrar com a Nia. Ela então nos oferece que a gente siga ela, e aceitamos. E então ela começa a nos guiar. Só que ao decorrer que ela nos guia, o corredor começa a ficar cada vez mais bizarro, até ela drasticamente parar. E ela se vira para a gente, revelando o seu rosto deformado. Olho mágico. Ele começa exatamente do mesmo jeito do outro vídeo, só que dessa vez o nosso ponto de vista agora é o olho mágico. E fora dele vemos a Nia se aproximando da porta. E de repente o pescoço dela começa a alongar e ela fica com aquele rosto deformado. Quando piscamos, o rosto dela piora ainda mais. Piscamos outra vez e tudo fica normal novamente. Só que agora tem alguma coisa escrita na parede, que olhando os comentários significa: estou em casa. Enfim, tá na cara que esses dois vídeos estão conectados. Então vamos falar das interpretações agora. Muitos acreditam que quando a Nia nos guia em Ande Comigo, é uma metáfora dela mostrando pra gente o quanto ela sofreu na vida. E o estou em casa na parede pode significar que ela já superou tudo. Já outros acreditam que na verdade ela estava nos guiando para o inferno, o que meio que justifica o porquê que o corredor começa a ficar cada vez mais bizarro ao decorrer que avançamos. Mas o motivo dela fazer isso com a gente... Bem, eu suponho que como ela não quer mais sofrer sozinha no inferno, ela nos trouxe para darmos companhia a ela. Maluco, né? Nem me fala. Crimson Snow. A gente começa vendo uma cidade e olha, tá nevando. A câmera começa a descer e vemos a Nia, que está só aproveitando a neve. Porém, quando ela pega em um frasco de neve, ela começa a sangrar. E sem mais nem menos, alguém acaba cortando ela, fazendo sair uma poça de sangue enorme. E o responsável disso provavelmente é a Sombra. E no final do vídeo aparece a mensagem: este pesadelo está apenas começando.
Aqui podemos ver claramente que ela nunca vai ter paz, porque em todo momento ela sempre será atormentada por essa maldita sombra. Claro que isso é só uma interpretação minha, só que diferente dos outros vídeos eu sinto que esse é bem óbvio. Por que será, né? Sufocação. Já começamos vendo que a Anya tá presa, e já dá pra ver que ela não tá muito feliz ali, né? Porém, tudo piora quando a sombra aparece e começa a sufocar ela. Porém, ela acaba acordando do pesadelo que ela acabou de ter. Bem, como acabamos de ver, quando ela estava sendo sufocada pela sombra, descobrimos que na verdade era ela mesma que estava se estrangulando. O que, de acordo com o Google, esse vídeo pode querer retratar a apneia do sono, que é um distúrbio que faz com que a pessoa sufoque enquanto dorme. Provavelmente esse vídeo se encaixa com a surpresa e a enxaqueca, porque ambos falam sobre dores no corpo. Mas né, isso é só uma suposição. Enfim, buraco. A gente começa com a visão de dentro de um buraco vermelho que está no chão enquanto sangra em frente a Anya. Ela então sente algum tipo de incômodo e quando ela vai olhar tem um redemoinho no umbigo dela. E então esse redemoinho acaba se transformando em um olho que olha diretamente para ela. Bem, de primeira eu não entendi muito bem esse aqui, mas eu vi muita gente falando que esse vídeo na verdade retrata sobre traumas e o mesmo assunto do Signs of the Flash. Muita gente diz que esse redemoinho que se transforma em um olho significa algum trauma que ela não superou ainda. Trauma esse que ela simplesmente não consegue esquecer e pode estar relacionado com aquilo que vocês sabem muito bem. Mas mesmo assim não explica o porquê o buraco no chão parece tanto com o que vemos no jogo The Binding of Isaac. Porra, correto, não vai me dizer que isso não é igual. Enfim, próximo. Pra mim? Começamos vendo a Anya, que recebe da sombra uma rosa. Rosa essa que quando a Anya pega, ela começa a tirar toda a cor da rosa e fica completamente vermelha. E é só isso, mas não acaba por aí não, porque tem um outro vídeo que meio que se conecta com esse, que é o Ria, onde começa com esse palhaço gritando Ria, 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 Ria pra Anya. E enquanto isso o Zoe fica rindo de fundo. Por quê? Porque sim, e fica nisso aí, ria, até a Anya perder a paciência e pendurar o palhaço. Só que não acabou por aí, porque ele tem uma continuação lá nos shorts. E nesses shorts a Anya começa a drenar todo o sangue dela, enquanto enche esse pote só para você. Tá, ok. Mas o que esses dois vídeos significam? Bem, tá bem óbvio que esses dois vídeos de alguma forma querem retratar sobre o amor. Óbvio porque a própria criadora do canal comentou um emoji de coração em um dos vídeos. E também porque esse vídeo foi postado em 11 de fevereiro, que é bem perto da data do Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Mas afinal, que tipo de amor ela quer retratar? Bem, tem duas especulações sobre. A primeira é que a Anya finalmente encontrou alguém para ela amar. Ou seja, o sangue que ela estava drenando era na verdade para o seu amante, ou sua, sei lá. E a segunda possibilidade é que os dois vídeos são meio que um agradecimento aos fãs da criadora. Talvez por eles apoiarem o Patreon dela, ou se inscreverem no canal e falar bem dos vídeos. Bem, talvez os dois. Não sabemos. E nunca saberemos, né? Sei lá. Liberdade.
o vídeo começa já de um jeito diferente, porque no fundo a gente consegue ver algo escrito entre os prédios. E elas dizem o seguinte: você está sentindo felicidade? Paz? Liberdade? E enquanto isso, a Nia está pendurada em um balão que chega na direção do que aparenta ser a sombra. Ok, vamos tentar entender isso. Como esse vídeo vem depois desse, pode-se dizer que os dois também estão conectados. Porque o significado do para mim, na suposta história, o real motivo da sombra ter dado a Rosa pode ter sido para manipular a Nia, para ela achar que tá tudo bem entre eles, para depois ele dar um tratamento VIP nela. Ou também, esse vídeo pode ter uma mensagem por trás, que significa que não existe nenhuma vantagem em se desviver. E depois que eu percebi isso, aquela frase escrita nos prédios começa a fazer mais sentido. Você está sentindo felicidade? Paz? Liberdade? Agora ela começa a soar como um e aí? Vai isso? Ou você decidiu, mas aqui o gosto. Bem, na minha opinião, eu acho que as duas interpretações estão certas. Só que, né, a gente não tem certeza. Enfim. Inside. Começamos a ver a Nia de novo com insônia. Só que dessa vez ela consegue cair no sono. Porém, ela escuta um barulho que a acorda. Porém, ela ignora e cai no sono de novo. Porém, de novo, ela acorda por causa do mesmo barulho de novo. Só que dessa vez... Ok, eu não sei ao certo, mas provavelmente esse vídeo retrata sobre traumas, de novo. Mas não é só isso. Sabe aquela sensação de quando você tá bem perto de dormir e aí simplesmente do nada você se lembra de alguma situação vergonhosa que aconteceu contigo há 5 anos atrás? Então, é isso que o barulho que interrompe o sono da Nia representa, só que um pouco mais pesado. Como já vimos, a Nia sofreu bastante por aqui, então provavelmente ela não consegue dormir pelo simples motivo de que ela não consegue esquecer de algum trauma dela. Infelizmente, é bem provável que esse seja o significado do vídeo. Agora, vamos para um vídeo meio gore. Mas como assim, Gabriel? Um vídeo gore? O que você quer dizer com isso? Bem, a explicação tá bem na sua cara. Punição. Antes de começar, eu queria comentar que esse é o vídeo mais famoso desse canal até agora. E curiosidade, foi por causa desse vídeo que eu descobri esse canal, porque ele foi recomendado pra mim do nada. Mas enfim, né, só pela thumb já tá na cara que algo de ruim vai acontecer. Ele começa com a Nia acordando. E ela tá amarrada, né? E pra piorar ainda mais, debaixo dela começa a sair uma estaca. A Nia então começa a desesperar e a estaca sobe bem pertinho daquele lugar. E ela começa a se mijar de medo. E depois diz... Que? Não, eu não vou descrever isso. Não vou descrever isso. Tá aparecendo aí na tela, mas tá bem censurado, obviamente. Mas dá pra entender muito bem. Droga. Porra, velho. Ok, esse vídeo provavelmente deve ter algo a ver com aquele assunto lá. Mas não dá pra saber, pois esse vídeo não parece querer dizer algo além de tortura. É só uma arte bem sombria, sabe? E eu só falei dele porque ele é um dos vídeos mais famosos do canal, com 4 milhões de views. E com toda certeza ele já apareceu pra você e tu nem sabia que era desse canal. Enfim, né? Metrô 2. Começamos vendo a Nia pegando o metrô de novo, junto com essa véia esquisita.
A Nia, então, tá se distraindo jogando Subway Surfers, porque ela tá no metrô, né? Ou ela tá postando no Tigrinho, ou ela tá se inscrevendo no canal do Gabriel Chive, coisa que você ainda não fez, ou vendo qualquer merda. Tudo bem por enquanto, até que a véia começa a olhar diretamente para a Nia. O que começa a deixá-la desconfortável. E simplesmente do nada, a véia começa a se transformar em algo bizarro. Ela então olha para os dois lados para ver se tinha alguém, mas não tinha ninguém além das duas. E a única coisa que ela faz é abrir o celular e colocar na câmera. Só que ao fazer isso, como a gente pôde ver no final, descobrimos que a Nia, no final das contas, só estava alucinando aquela véia, o que pode significar que ela sofre de esquizofrenia. E muita gente que é esquizofrênica usa a câmera do celular para ver se aquilo que elas estão vendo é uma alucinação ou é real. Não sou eu que estou falando isso, e sim fontes que eu achei no Google, e até que faz sentido. E uma outra coisa que eu queria comentar é que tem um outro vídeo que não tá nessa playlist, mas eu acho que se encaixa. Vídeo esse que se chama Mãe, onde nos mostra alguém que aparentemente é a mãe da Nia se contorcendo de uma forma bem bizarra, e no final a gente vê a Nia usando a câmera do celular. E como ela fez essa mesma coisa no outro vídeo e teve esse resultado, podemos dizer que aquilo também podia ser só uma outra alucinação. E um detalhe semelhante em ambos os vídeos é que ambos os dois começam com o mesmo som de ambiente. Se liga. Agora eu quero ouvir tu me dizer o contrário, hein? Eu não consigo dormir. Aqui já nos mostra que, de novo, a Nia não consegue dormir, fazendo jus ao nome do canal, né? Porém, de novo, ela acaba caindo no sono. E ao cair no sono, ela começa a ter um pesadelo bizarro, onde a sombra se aproxima dela lentamente. E assim ela acorda. Mas cai no sono de novo. Mas ela acorda de novo. E para garantir que ela não vá cair no sono de novo, ela se entope de café. E isso até que funcionou. Mas por pouco, pois falha miseravelmente caindo no sono de novo. E então a sombra consegue pegá-la, deixando ela desse jeito. Ok. Esse vídeo tem um significado que, além de explicar o vídeo, ele dá o motivo do porquê o canal se chama Eu Não Consigo Dormir. E sim, é porque a personagem não consegue dormir. Mas não é só porque ela não consegue, e sim porque ela não pode. E se ela acabar caindo no sono, bem, ela se fode. O que pode se encaixar nos outros vídeos que ela não consegue dormir. Já reparou que toda vez que ela tenta dormir, ela morre? Ou alguma coisa acontece? Eu acho que a resposta já tá óbvia. Uma curiosidade aqui. Nesse vídeo, a própria criadora comentou o seguinte: quando os meus olhos fecham minhas pupilas, eu vejo coisas terríveis. Só isso. E nada mais. Punição 2. Começamos vendo a Nia na beira de um prédio, exatamente igual ao vídeo. Ele tá aqui, já que a mesma frase escrita em japonês tá bem aqui. Mas agora vemos essa mesma cena em primeira pessoa e com um fundo vermelho. E então a câmera foca no rosto da Nia e ela está prestes a pular. Ela olha diretamente pra gente
E logo após, corta para ela agora, crucificada com outras pessoas. Bem, como deu pra perceber, eu acho, esse vídeo é mostrado na nossa perspectiva. E aparentemente estamos gravando a Aninha lá de cima do prédio, já que quando damos um zoom na câmera faz aquele sonzinho, sabe? Tipo isso. Mas enfim, esse final pode querer representar que na verdade ela não pulou. E ela crucificada no final é só ela imaginando o que poderia acontecer se caso ela realmente pulasse. Já que quando isso acontece, o cenário fica inteiramente vermelho, ao invés do azul que estava antes. E o vermelho é sempre utilizado no inferno, nos sonhos, ou como um alerta de que algo ruim está prestes a acontecer. O que meio que confirma que aquilo não era real? Não sei. E uma outra coisa que a própria criadora comentou nesse vídeo também, dizendo: isso não vai acabar até você entender. Ok. Últimos 2 vídeos. Gato da mamãe. Começamos vendo a suposta mãe da Aninha, que está com o rosto censurado, junto com um gato. A Aninha então começa a aparecer lá atrás dela. A tela corta para um ponto vermelho. E quando volta, vemos a Aninha agora meio vermelha. E então a mãe dela começa a... Eu acho melhor nem falar o que acontece, porque é algo muito grotesco, sabe? Enfim, esse vídeo ele tem várias interpretações sobre. Uma delas que eu não acho tão verídica assim é sobre o aborto. Mas tem uma outra teoria que eu acho mais verídica sobre o vídeo. E o motivo de eu achar isso foi pelo comentário da criadora nesse vídeo dizendo: era realmente desse jeito? Algo assim. Enfim, essa teoria retrata sobre quando você pega os seus pais fazendo um ato indevido que você não entende quando criança. Mas como vocês já sabem, nunca saberemos qual é a mensagem por trás desse vídeo. Agora, iremos falar do último vídeo da playlist. Vídeo esse que se chama Mother. Ele começa nos mostrando uma loja Hot Topic. E olha só, a Aninha trabalha na loja. Bem, em um momento ela acaba avistando 2 pessoas. O que deixa ela desconfiada de primeira. Mas quando revela ser uma mãe junto de sua filha, ela fica preocupada.
por mais confuso que pareça, pelo menos quando eu vi pela primeira vez eu não entendi muito bem, mas olhando bem agora, ele retrata de novo sobre traumas na infância. E isso é representado naquela boneca, já que em um momento ela começa a se descosturar e até sangrar, o que pode significar uma memória ruim da Nia que ela não quer lembrar, e sim esquecer. Claro que tem outras interpretações, mas eu acho que essa se encaixa melhor. Eu não sei. E também um detalhe no vídeo, em um momento em que a Nia pergunta: Mãe, cadê o pai? E a mãe responde: ele tá dormindo. Você não lembra? E logo depois ela cai em um lago bem igual a um vídeo da playlist da infância. E pelo menos pra mim, me fez pensar se aquela sombra representa o pai dela. E como a sombra entra debaixo d'água e não sai mais, será que ele morreu afogado? Ou na verdade ele só foi comprar cigarro e nunca mais voltou? Bem, a gente não obtém essa resposta. E nem dá pra ter, né? Enfim. Enfim, chegamos ao fim da playlist do Pesadelo. E é sem dúvidas a maior playlist do canal. E depois de assistir ela inteira, eu cheguei a uma conclusão. Como a playlist se chama Pesadelos, pode significar que tudo que a Nia experienciou era na verdade um sonho dela. Como vemos no vídeo Sufocação, onde ela acaba acordando. Ou em outro vídeo onde ela tenta não dormir, porque senão a sombra faz algo horrível com ela. E como a sombra sempre aparece para incomodar ela, pode significar que ele na verdade representa tudo de ruim, já que ele constantemente atormenta a Nia, fazendo ela sofrer de todas as formas possíveis. E aparentemente ele fez isso durante toda a vida dela, como vemos na infância, ou em outros vídeos de outras playlists, como Don't Get Your Hopes Up, que traduzindo, não crie muitas esperanças, onde a sombra fica revivendo a Nia pra matá-la infinitamente. E são várias situações que ele faz mal pra ela, como fazer ela menstruar, torturar ela, sufocá-la, perturbá-la, puni-la e até fazer ela desenvolver insônia, porque ela não quer dormir por medo de que ele mate ela. E é isso que ele representa: medo, dor, trauma, tudo de ruim. Agora sobre os problemas familiares da Nia, principalmente com a mãe, já que ela não aparenta ser uma pessoa boa, já que ela consegue fazer essa crueldade com a porra de um gato. E esses problemas familiares são mais visíveis em Mother, já que quando a Nia avista a sua mãe junto com o que aparentemente é a irmã da Nia, já que é possível ver essa boneca em outros vídeos do canal, a primeira coisa que ela faz é ver como tá a suposta irmã, e logo em seguida meter um tapa na cara da mãe, que aparentemente foi bem negligente e uma mãe horrível com ela. Provavelmente a criadora do canal vai fazer mais vídeos sobre a família da Nia mais pra frente. Mas enquanto isso não acontece, a única coisa que a gente pode fazer é esperar, ou pedir nos comentários pra ela fazer mais, mas eu acho que isso nem adianta. Ok, agora a última playlist que eu vou estar falando nesse vídeo é a playlist da insanidade. Eu acordei num lugar estranho. É um vídeo bem curto, onde mostra a Nia acordando bem confusa numa maca. Ela tá amarrada nessa maca com algo na boca pra não fazer barulho. Anjo. Aqui vemos a Nia como um anjinho. É bem bonito, sabe? Vemos alguém que aparentemente é um doutor e ele tá dando uma injeção diretamente na cabeça dela. Meu Deus. Ai, de novo. Vemos a Nia como um anjo de novo. Mas depois mostra ela acordando na mesma maca. Só que agora com coisas de hospital e tubos. Um que tá dando oxigênio pra ela e o outro que tá conectado naquele lugar. Bem, dá pra ver de cara que esses 3 vídeos estão conectados, e também deixa um pouco claro que agora a Nia está em algum tipo de hospital psiquiátrico, já que né, ela tem um histórico bem perturbado, como a gente já viu. E uma coisa é que um desses vídeos mostra o ponto de vista dela e o outro mostra o que realmente está acontecendo. Isso fica bem mais claro no primeiro e nesse último vídeo, onde no primeiro take ela tá bem, comparado ao segundo take, onde ela já tá mais desgastada, vamos dizer assim. O primeiro take representa o ponto de vista dela, onde ela não sabe direito o que tá acontecendo, e a única coisa que ela se preocupa é o porquê
ela tá ali. Por isso o título, Eu Acordei em um Lugar Estranho. Mas a gente volta pra isso depois. Agora... Little Sister. A gente começa vendo a Little Sister, que já apareceu anteriormente em Murder e em outros vídeos como uma referência. Atrás dela tem uma janela e aparece alguém que começa a observá-la pela janela. E então vemos a Little Sister mais de perto. E depois corta para a máscara dela no chão, cheia de sangue, enquanto ela está pendurada. Explorando. Começamos vendo um prédio em frente a uma floresta. Depois mostra dois homens com máscara de gás, que logo em seguida derrubam a fechadura de um portão. Eles então entram nesse lugar para explorar, como tá no título. Porém, em um momento, os dois acabam sendo pegos por alguma criatura. E então, corta para a mesma cena do início, só que agora com dois rostos em duas celas. Corra começa do mesmo jeito que acabou o último. Depois mostra uma outra pessoa que aparenta ser a Nia. Essa pessoa então começa a andar no que parece ser o mesmo lugar do vídeo passado. Porém, ela acaba encontrando um texto em japonês que aparenta dizer algo como fuja. Enfim, mesmo assim ela continua. Até que em um momento ela para. E então corta pra isso. Depois, o vídeo acaba da mesma forma que ele começou. Só que agora tem um rosto na terceira cela. Bem, podemos dizer que aqueles caras que invadiram um lugar abandonado não passam de exploradores, como tá no título. E como eles estão utilizando uma máscara de gás, significa que aquele lugar por dentro tá igual a Chernobyl. Já o outro vídeo eu não sei muito bem, mas esse take aqui é bem parecido com esse. O que pode dizer que esse grito foi o grito de dor que a Nia deu quando tomou a injeção. É provável. Esse vídeo aqui, ele é bem perturbador e estranho ao mesmo tempo. Até você descobrir que ele é uma versão animada de um meme de 2008. Mas mesmo ele meio que sendo um meme, ele é bem perturbador. Enfim, esse vídeo aqui é só a Nia dançando a música desse meme enquanto ficam atirando nela. Já que, se você não notou até agora, ela tá atrás de uma parede cheia de furos de bala. E alguns desses tiros acabam acertando ela, fazendo a tela ficar cada vez mais cheia de sangue. Isso até ela perder totalmente o fôlego. Eu acho que isso deixa um pouco claro de que o hospital psiquiátrico que ela tá não parece ser qualquer um, já que estão usando ela como cobaia para experimentos, o que meio que explica o porquê dos tubos, principalmente naquele lugar, a injeção na cabeça e entre outras coisas que vamos ver pela frente. Eu sinto a sua falta. Começamos vendo um monte de pinturas na parede. E abaixo das pinturas na parede, vemos algo que aparenta ser a Little Sister. E então uma janelinha começa a abrir. E aparece alguém que parece muito com a Nia. E ela fica olhando lá dentro da forma mais bizarra possível. Bem,
Como vimos no início do vídeo, vemos algumas pinturas na parede. E aparentemente, essas pinturas meio que contam a trajetória da personagem da Little Sister. Ela tinha uma infância tranquila, até a separação dos pais. E infelizmente isso acabou na morte de alguém, como dá pra ver aqui. E bem, é o que dá pra entender daqui. Mas, peraí, e esse texto em japonês? De acordo com os comentários, ele significa Big Sister, irmã mais velha. Então será que a Nia realmente tem uma irmã que aparentemente tá junto com ela no hospital? Bem, é uma pergunta que não teremos uma resposta exata, mas temos algumas pistas deixadas de que Little Sister seja a irmã da Nia, como no nome dela, que literalmente é irmã pequena. E tem mais uma pista restante, pista essa que se chama Mother, que meio que já confirma essa teoria, junto de outros vídeos que a Little Sister aparece, principalmente com a Nia junto. Mas né, certeza absoluta é o que não temos. Enfim, último vídeo da playlist para comentar. Paralisia do sono. Esse aqui já começa com a Nia acordando. Ela então olha para um canto, onde tem alguém numa maca e um doutor atrás da porta. A Nia então pisca e o doutor tá bem perto da pessoa deitada na maca. Ela pisca de novo, não tem mais ninguém lá, só uma mancha de sangue no mesmo lugar onde a pessoa deitada na maca estava. Ela então pisca pela última vez, e agora, o mesmo doutor bizarro tá agora parado, perto dela. Bem, como já tá no título, esse vídeo retrata sobre a paralisia do sono. Aquela maldita sensação de você acordar e não poder fazer nada. Eu nunca tive paralisia do sono, mas pelo relato de outras pessoas, é realmente uma situação bem desagradável. Espero nunca experienciar isso. Enfim, chegamos ao fim da playlist da insanidade. Diferente de muitas pessoas, eu abordei as 3 playlists em uma ordem diferente que condiz com a linha do tempo da suposta história desse canal. Parece confuso, mas você vai entender depois. Enfim, agora vamos para algumas conclusões. Insanidade é sobre a experiência horrível que a Nia teve com medicação e com hospitais psiquiátricos, já que é mostrado que ela meio que tem medo daquele lugar em geral. Tanto que em 2 vídeos a gente vê ela como um anjo, o que pode significar que ela não quer ficar lá, e sim ficar na paz, ficar em um outro lugar melhor que aquele, já que aparentemente ela ficava completamente isolada do mundo todo e nem era tratada bem lá, como podemos ver em algum dos vídeos. E isso acaba afetando muito o estado mental dela, que já estava ruim pra pior. E depois que ela conseguiu fugir de lá, ela ficou traumatizada. Parece um pouco confuso isso que eu falei agora, né? Então, pra gente entender melhor, vamos tentar entender a suposta história dos vídeos desse canal. A história começa na infância da Nia, óbvio. E na infância ela sofreu vários maus tratos pela mãe, como já deu pra ver. Portanto, ainda na infância, alguém acabou se aproveitando dela, o que fez ela ficar extremamente traumatizada e com medo de que aquilo pudesse acontecer de novo. Então ela começou a ter várias alucinações, vendo várias criaturas em toda a parte na sua infância, o que infelizmente durou até a fase adulta. E nessa mesma fase, ela começou a desenvolver insônia devido aos seus traumas, além de desenvolver algum transtorno mental como esquizofrenia, como podemos ver no Metrô 2 e em outros vídeos. E para piorar tudo, em um dia a Nia estava andando de metrô. Ela acabou sendo sequestrada por alguém. E nisso aconteceu o que vocês já sabem, né? E depois desse acontecimento horrível, ela foi resgatada e transferida para um hospital psiquiátrico devido ao seu histórico bem perturbado, onde lá dentro ela foi extremamente maltratada pelas pessoas que trabalhavam lá, como podemos ver nos vídeos, fazendo com que o estado mental dela só piorasse e também fazendo com que ela desenvolvesse vários traumas lá dentro. Bem, mesmo depois de ter saído do hospital psiquiátrico, ela sempre vai ser atormentada por todos, principalmente pela sombra e pelos seus traumas a qualquer momento, como na hora de dormir, dentro dos sonhos, fazendo com que ela evite dormir com o medo do pior acontecer, e até ficar em um loop infinito, onde ela sempre irá morrer de várias formas diferentes.
E bem, eu acho que é isso, né? Essa provavelmente não deve ter sido a melhor interpretação de I Can't Sleep, mas foi a melhor que eu tive. E afinal, né, tem diversas suposições de qual seria a história por trás dos vídeos, a cronologia dos acontecimentos e etc, muita coisa. Só de olhar os comentários já dá pra ver o tanto de interpretações do que o autor ou autora, sei lá, quer dizer nos vídeos. O que significa, se é só o autor querendo se pagar de emo ou outra coisa, enfim. Mesmo com tantas suposições, a verdadeira história de I Can't Sleep continuará sendo um mistério sem solução para sempre. Enfim, esse foi o vídeo. Primeiramente, me desculpem pela demora de meses por vídeo novo. Isso já virou comum no meu canal, eu sei, mas essa demora tão longa foi porque eu tava trabalhando muito nesse vídeo, que acabou ficando meio longo, sabe? Só um pouquinho. Como eu já disse, esse canal apareceu pra mim do nada. Eu nunca tinha procurado por ele ou algo parecido em nenhum momento. O algoritmo do YouTube só recomendou um vídeo desse canal pra mim. O que eu agradeço profundamente o YouTube por isso. Porque afinal, né, me deu conteúdo de graça. E depois desse acontecimento, né, que eu realmente fui dar uma investigada nesse canal. E nessa investigada eu percebi que só existe 4 vídeos gringos que tentam de alguma forma desvendar o segredo que esse canal guarda. E vídeo brasileiro sobre esse canal, por surpresa de ninguém, tem pouquíssimos, sendo a maioria de canais muito pequenos, tipo, menores que o meu. O único vídeo sobre esse canal feito por um canal brasileiro grande é do Zedin, que é nem um pouco atual, né? E então eu pensei, por que eu não faço um vídeo sobre esse canal também, só que mais aprofundado? E aqui estamos. Bem, com certeza depois que eu postar esse vídeo, I Can't Sleep também vai continuar postando vídeo e expandindo mais a suposta história. Eu honestamente recomendo muito vocês darem uma olhada no canal depois que vocês terminarem de ver esse vídeo, porque com certeza no momento que você estiver vendo esse vídeo, o canal provavelmente já vai ter postado mais coisa. Mas enfim, né? De novo, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de 1 hora. Eu sei que eu bati meu novo recorde de duração de vídeo. Não precisa me falar. Se vocês realmente gostaram do vídeo, deixa um like e comenta o que você achou desse canal bizarro. O que você acha da história dele e suas interpretações dos vídeos e da história em geral da Nia e do canal. E também se inscreva no meu canal que me ajuda muito. Pô, até a Nia se inscreveu no meu canal e você ainda não? Tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Pode ter certeza que eu irei aparecer nos seus sonhos para te atormentar se você não for inscrito no canal. Relaxa, eu tô brincando com você. Bem, eu sou o Gabriel Chive e até o próximo vídeo. E sayonara.